pessoal! Agora eu liguei o Instagram, pessoal, do Quai. You don't believe it! Eu acho que a tradução é eu não acredito. Não, você. You é você. Você não acredita? You don't believe it. Você não acredita? Eu acho que é. Vou tomar café. Ai, fica frio. Eu fico vendo um cara no Quai, aqui no Quai, que se chama Alex. Ele trabalha numa padaria, fazendo parte de doces e salgados. Alguns salgados, mas mais doce. Ele posta, ele fazendo bolo. Gente, ai, que delícia. Pena ou sorte minha, que ele mora lá no sul. Se fosse aqui em São Paulo, melhor. Se fosse aqui em São Caetano, eu já falei isso pra ele no comentário. Falei, eu já estava gorda e diabética, que eu ia comer muita coisa. Toda semana eu ia passar lá pra pegar alguma coisa. Todo dia eu não digo, mas toda semana com certeza. Eu que nem sou formiga, né? Tô comendo um pão com goiabada. Por isso que eu tomo café sem açúcar, porque eu já como doce pra caramba. Então, pelo menos o açúcar do café eu tiro. Não resolve muito, mas eu tiro. Tinha que tirar mais, né? Parar de comer tanto doce. Porque açúcar refinado, açúcar branco é um veneno. Mas fazer o que se é bom? Ai, gente, é bom comer, né? Agora só tem que tomar cuidado para não comer demais e engordar. Eu já engordei. Você fala, mas você é magrinha. Magrinha pra quem? Pra quem olha só, né? Porque o peso, quem carrega sou eu. Então aí dói o joelho. Eu já tenho problema de falta de equilíbrio. Fica mais difícil ainda. Fora a autoestima, né? Eu nunca tive um corpão. Nunca. Bunda eu nunca tive. Mas também nunca cogitei de colocar silicone na bunda. Nunca. E aí, esse negócio de querer colocar silicone na bunda, eu dei graças a Deus que eu realmente não fui atrás, nem tive dinheiro para isso, porque eu descobri depois desse advento, né, o pessoal gostava muito de bunda, que eu tinha esclerose múltipla. E eu tava... Depois eu passei para comprimido, mas meu primeiro medicamento foi injetável. Então, eu tinha que tomar injeção na bunda toda semana. Aqui depende, tá, gente? Tem remédio para esclerose, que é injeção 3 vezes por semana. Tem remédio para esclerose, que é por infusão, que é na veia. Tem que ficar internado naquele dia, naquelas horas, né? Para fazer a infusão. Tem remédio em comprimido. Tem remédio que é, mesmo sendo de comprimido, é 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Eu já... pistache, bolachinha tipo sequilho com recheio de pistache. Tô falando. Ai, caiu. Se eu morasse perto da padaria onde o Alex trabalha, muito bom. Nossa, como é bom. Pessoal, vocês sabiam que a Lady Gaga foi estuprada quando ela tinha 19 anos? Eu acho que é isso. Sempre gostei da Lady Gaga, sempre. Mas eu não sabia que ela era tão forte. Porque eu sabia que ela tinha fibromialgia, que não é uma doença fácil. Fibromialgia é uma doença que te dá dor no corpo todo. E não passa por nada desse mundo, mesmo você se entupindo de remédio. Por quê? A dor é neurológica, ela vem do cérebro. Aí é mais complicado. É o cérebro que manda o comando de dor. O negócio caiu aqui e já volto. Ainda bem que eu tenho elasticidade. Senão eu queria ver como que eu ia pegar esse garfo que caiu no chão. Porque eu não tenho equilíbrio, né? Então, ainda bem que eu tenho um pouco de elasticidade. Não é muito não. Sub-Zero. Sub-Zero não é o nome de um personagem do Mortal Kombat? Sei lá. Oi, Beth, bom dia! Feliz quarta-feira! Hoje é aniversário da teacher Adriana. Já mandou os parabéns pra ela? Manda os parabéns pra ela. Eu já mandei ontem. Ansiosa é pouco, né? Meu Deus do céu. It's only I need, é somente que eu preciso. It's all I need, all I want. É o que eu quero, é somente o que eu quero.
It's only I need. Somente o que eu preciso. Love, love, give me your love. Me dê amor, amor, me dê o seu amor. Once, uma vez. Twice, duas vezes. Me dê o seu amor. Give me your love. Once, twice. Give me your love. It's all I want. Somente o que eu quero. It's all I need. Somente o que eu preciso. Legal, eu adoro traduzindo música assim. Ai, é muito louco. A gente tem que ir treinando o ouvido, tá? Pra conseguir fazer isso. Fora que também se tem que ter um arquivo mental muito grande de tradução, né? Only, saber que é somente. Want, saber que é quero, querer. It's only I need. Need é precisar. Não é fácil. Mas você tem que começar por algum... Você tem que começar de algum jeito, né? Em inglês. Falar em inglês. Então, mesmo que você não saiba, vai guardando. Você vai guardando, vai arquivando. Ah, mas eu não tenho memória suficiente. Gente, eu tenho esclerose múltipla e falam que a esclerose múltipla afeta a memória. Tá, afeta, a gente sabe. Mas a gente sabe também que tem jeitos de você trabalhar para essa memória ficar mais, vamos dizer assim, comprida. Não ficar faltando tanto. A teacher Adriana mesmo, que é minha professora de inglês, ela falou que nós temos a curva do esquecimento. O que é essa curva? Eu não lembro exatamente o tempo, mas você aprendeu uma coisa agora, nesse momento. Eu não lembro o tempo, mas tem um tempo que vai passar e você não vai mais lembrar 100% do que eu falei. Você vai lembrar só 25%, alguma coisa assim. Aí vai passando o tempo até que você esqueceu praticamente tudo que eu falei. E para você lembrar, você vai ter que começar tudo de novo. Eu vou ter que falar tudo de novo para você. Aí vai a mesma coisa, vai continuar fresco e com o passar do tempo vai se perdendo. Então, para isso não acontecer, o que você tem que fazer para se consolidar e isso ficar gravado no teu cérebro? Você tem que sempre ir fazendo a mesma coisa para lembrar daquilo. Ou seja, em inglês, por exemplo, ela fala, estuda pelo menos 15 minutos por dia. Quando ela está falando estude pelo menos 15 minutos, não quer dizer que são obrigatoriamente coisas novas que você vai estar vendo todo dia. Aliás, o ideal é não ser coisa nova. Exatamente para ser aquele negócio tipo, vou gravar. Então, hoje você viu o verbo to be. Amanhã você vai ver o verbo to be de novo. Até isso sucessivamente, até você decorar o verbo to be todo. I am, you are, she is, he is, né? Aí depois depois se tiver craque, já estiver sabendo tudo de memória, aí você pode passar para a próxima lição. É assim que funciona. E vocabulário é fácil. Eu faço isso, que nem, por exemplo, tô ouvindo música. This is the day. The Cure tá tocando agora. This is the day. This quer dizer este. Dia. Day é dia. This is the day. Your life. Eu não entendi o que ele fala. This is the day. Your life. Não sei o que, não entendo. Change. Change eu sei que é mudar. Então, tava ouvindo uma outra música que falava alguma coisa de change. Aí eu gravo. Change é mudar. Vou ouvir uma outra. Falar change. Eu vou lá. Change é mudar. Tudo bem, eu não lembro. Vou no dicionário online. Vou no Google, até no Google, que não é muito indicado, mas vou no Google só pra pegar aquela palavra, a tradução dela isolada, tá? E assim vai. E agora tá começando a me dar sono. Ai, por que dá sono? Porque comer despende energia.
mastigar despende energia. A hora que a comida chega no estômago, o estômago tá trabalhando para fazer a digestão. Tá também gastando energia. Aí chega uma hora, dá um sono, mano, dá um sono. Não é preguiça de quem tem esclerose múltipla, não. A gente fica cansado mesmo. E não é aquele descansar, tipo, fica aí sentada assim. Você tá sentada, Zamara, porque você tá cansada. Não é assim, gente. Queria eu que funcionasse assim. Se eu tô sentada, tá numa boa. Tô descansando. Não é assim. Tô falando, isso também requer que eu utilize que eu gaste uma certa energia para assimilar as ideias e não ficar falando só abobrinha aqui para vocês. Aliás, conseguir falar é um gasto de energia porque eu tô mexendo a língua. Então, tá sendo gasta energia pro músculo conseguir mexer a língua. É cruel, gente. Por isso que tem esclerose múltipla. Não tô dizendo que é sempre assim, que é a maioria. Mas, normalmente, podem reparar. Quem tem esclerose múltipla, normalmente, tem um corpo mais esbelto, não é tão cheinho, normalmente. Porque gasta-se muita energia. E é isso aí. Bom, gente, tô indo Nelson. Vamos, Nelson, que está bom a bênção. Lembram disso? Vamos, Nelson, que está bom a bênção. É isso aí. Bom dia. Pessoal do Quai, se inscreve lá no meu Instagram, Isamara_Pimentel. Então tá, gente. Bom dia, hein? Bom dia. E é nóis, até amanhã. Aproveitem o dia. Olá, bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Isamara, tenho 51 anos e esclerose múltipla diagnosticada em 2007. Vamos tomar um cafezinho. É a lei do mínimo esforço. Por quê? Porque quem tem esclerose cansa muito rápido. Então, quanto menos esforço eu fizer, melhor. Parece coisa de preguiçoso, mas não é. Acreditem, não é. Não é preguiça. Se eu andasse normal, beleza. Eu levantava, pegava no banheiro, alguma coisa que fizesse, voltava, sentava. Ou tipo, levantava, ia até a cozinha, pegava o que eu queria e pronto. É isso aí, meu marido deixou uma mexerica aqui. Essa tem caroço. Tá gostosa a mexerica. Bom dia, obrigada pelos bastõezinhos. Tô babando. Bom dia. É estranho comer mexerica tomando café? É estranho, mas é gostoso. Detalhe, gente, café sem açúcar, tá? Zamara, você é louca, sou. O pessoal diz que quem toma café sem açúcar, psicopata. Brincadeirinhas, né? Eu acho que não tem nada a ver. Tem gente que não consegue tomar café sem açúcar. Meu marido é um. Às vezes ele não aliás, ele não toma café com açúcar. Ele toma açúcar com café. Ele põe muito açúcar no café, muito. Ele às vezes faz café, fala quer um golinho e eu esqueço e falo quero. A hora que eu dou a bicada no café dele, gente, que doce. Ele vira pra mim e fala, eu quase não coloquei açúcar, você que tá louca. Ele fala, na maior cara de pau. Gente, impressionante. Não, e esse negócio dele falar, quase não coloquei açúcar, não é sacanagem não. Ele não tá falando brincando, ele tá falando sério. Na cabeça dele, pra ele, é pouco açúcar. Como eu vi, a mãe do meu pai, que já teve diabetes, não chegou a ter que amputar a perna, mas ela tinha um machucado na perna, horrível, aberto. E meu pai com diabetes também,
depois de velho, com 60 anos, aí eu falei, não, vamos evitar a fadiga, né? Vamos comer menos açúcar para não correr o risco de desenvolver uma diabetes. Afinal de contas, eu já tenho esclerose múltipla, que é uma doença autoimune. Não se sabe ainda a causa e nem se tem a cura. Mas a diabetes não tem cura, mas se sabe a causa. Então, já que eu sei qual é a causa da diabetes, vamos evitar, né? Da esclerose não deu para evitar, porque ninguém sabe porque ela aparece. Então, tem gente que acha que ela aparece por um monte de coisa junta. Quando eu falo tem gente, eu tô falando médico, tá? Um monte de coisa junta. Tipo, nervoso, predisposição genética, adquirir uma bactéria, um vírus que vai direto no cérebro, sei lá. Eu ainda prefiro acreditar quando eles falam que é predisposição genética, tá lá quietinha, mas se deu um choque, ela acordou. O que é esse choque? É um baque emocional muito forte. Eu acho, porque quase todo mundo que tem esclerose múltipla que eu conheço é porque teve um choque emocional muito forte e de repente apareceu. Uma coisa muito ligada à outra. Tipo, fui assaltada. No dia seguinte, não estou sentindo meu lado direito. Tô dando um exemplo. Eu fui assim, eu era casada, de repente estava tudo bem, a gente quase não brigava, não. A gente não brigava. No dia do meu aniversário, o pessoal lá em casa, fiz um bolo, né? Cantamos parabéns. Ele não lembrava que era meu aniversário quando ele chegou. Tá bom. No dia seguinte, quando a gente acordou, ele fez amor comigo e falou assim, se arruma, porque quando eu voltar do trabalho, eu vou te levar para jantar para comemorar o seu aniversário, já que eu esqueci um. Perfeito. Fui na antiga Blockbuster. Vocês lembram da Blockbuster? Blockbuster alugava filmes. Era um streaming, que hoje em dia só existe streaming, né? Era um streaming físico. Não era pela internet, não era virtual. Aluguei o filme Diário de Bridget Jones, que é uma comédia. Coloquei o filme para assistir. Tô lá assistindo e chorando copiosamente. O filme é uma comédia. Por que eu estava chorando assistindo uma comédia? Faz rir. Porque eu comecei a lembrar do que estava acontecendo. Comecei a observar que, na realidade, há um tempinho eu já vinha percebendo que ele estava estranho. Aí ele chegou. E eu assistindo filme e chorando. Ele chega, me vê chorando, ele fala, já falei pra você não alugar filme triste, te faz chorar. Falei, abençoado, é uma comédia. Estou chorando por outra coisa. Estou chorando porque eu tô achando que tem alguma coisa errada com a gente. Ele falou assim, não dá mais mesmo. Falei, o quê? Você querendo dizer com isso, não dá mais mesmo? Que o nosso casamento acabou aqui, agora, desse jeito? Ele só balançou a cabeça. Só isso. Foi assim que meu casamento acabou. Isso em 2002. Eu tinha casado em 2000. Ou seja, 2 anos a gente ficou casado e separou. É um banco emocional ou não é? E o cara termina sem dar maior explicação do que tá acontecendo. Simplesmente, não dá mais. E a trouxa aceita, nem pergunta, nem questiona ele, simplesmente aceita. Porque naquela época, hoje não mais, tá? Eu aprendi. Mas naquela época, eu me achava feia, eu achava que ninguém me queria. Aliás, eu dei pulos de alegria quando ele quis casar comigo, porque eu nunca imaginei que ele fosse querer casar comigo. Eu achava que ele era muita areia pro meu caminhãozinho. Loiro de olho azul, meu Deus! Falava, gente, tô no céu. Lê do engano.
Depois, eu comecei a observar muitas coisas, né? Aí gente, eu era mais, muito mais. Não era ele que era muita areia pro meu caminhãozinho, era eu que era muita areia pro caminhãozinho dele. Só que a gente só descobri isso depois, né? Quando ele terminou o casamento comigo, eu aceitei em termos. Chorava dia e noite. Fiquei chorando 4 meses. Mas chorava mesmo. Acordava, lembrava de alguma coisa, começava a chorar. Era irritante. Eu sei disso. Mas você não conseguia controlar. Então, 4 meses foi isso. Eu acordava, via alguma coisa que me lembrava a minha outra vida, né? Começava a chorar. E não consegui entender o que eu tinha feito de errado. Anos depois que eu fui entender que eu não fiz nada de errado. Quem fez de errado foi ele. Fez de errado porque não aceitou o que ele estava sentindo. Aí vem conjecturas. Então por que ele casou comigo? Eu acho que é porque ele queria sair da casa dos pais e não tinha coragem. Vamos lembrar que ele é 3 anos, que não é nada, mas é 3 anos mais novo que eu. Então, meu pai na época e minha mãe falavam isso. Ele só casou com você para poder sair da casa dos pais dele. Tá bom. Por quê que a gente acha isso? Que passaram-se acho que uns 3 anos. Aí ele veio me procurar e explicou. Que eu perguntei, né? Falei, por que você terminou o casamento comigo? Ele falou assim, porque eu descobri que eu nunca te amei. A gente namorou 7 anos. Ai, acho que ele demorou para descobrir isso um pouquinho tarde, né? Ele casa comigo, namora 7 anos, casa comigo para depois descobrir que não me ama. Bom, azar, né? É o que todo mundo fala. Na realidade, Zamara, pense que foi um livramento. Casguei. Pense que o seu ex ter terminado o casamento com você foi um livramento. E eu penso assim mesmo. Imagina, na sequência eu soube que eu tava com esclerose. Liguei pra ele pra avisar. Ele achou que eu tava ligando pra ele voltar pra mim. Não que eu tava informando ele de alguma coisa. Ou pensando até agora, assim, pensando agora, de repente ele pode ter até pensado que eu tava falando isso como pressão pra ele voltar pra mim. Não sei, mas eu falei pra ele que não, que eu nem queria nada com ele. Isso tava mesmo informando pra ele saber. Porque a gente tem muito amigo em comum, tinha, né? Não sei hoje. Fora que eu encontrei com o pai e com a mãe dele umas 2 vezes. E eles estavam vendo, né? Porque quando você tem esclerose, você não fica 100% igual. O Emerson, que tá na live do Instagram, aliás, preciso fazer uma outra live com ele, que é impressionante. Tudo bem, ele faz muito exercício físico, mas é impressionante. Ele parece a mesma pessoa. Não sei, posso estar enganado. Se eu estiver muito errada, você me avisa. Falando muita besteira, me avisa, Emerson. Mas eu já presenciei também pessoas. O Emerson tá super bem. Nem parece que tem esclerose. Agora, eu já presenciei pessoas que é o contrário do Emerson. A pessoa definha mesmo. Eu tô igual se você me ver parada. Se você me vê em movimento, aí você fala, tá estranho. Porque eu quase não ando mais, minha coordenação motora não é mais a mesma. Então, algumas coisinhas aconteceram de diferente. Por isso que eu fiz, né? Questão que meu ex soubesse por mim, que ele ia ver e ouvir, e ver não, e ouvir da boca dos outros coisas. Então, para ele saber o que estava acontecendo, eu falei. E ele não acreditou em mim. Ele achou que eu queria voltar com ele. Ele é do engano. Eu não sei, nem me interessa saber como que ele está hoje, porque a gente se separou. Naquela época não podia se divorciar logo de cara. A gente se separava
Um ano depois, voltava com o juiz e o juiz perguntava: vocês têm certeza? Então, tá, vocês têm certeza, eu transformo a separação de vocês em divórcio. E foi o que aconteceu. A gente se divorciou. E eu só, depois que ele falou assim, não quero mais nada, falou. Depois que ele só gesticulou, né? Que eu falei, assim que nosso casamento acaba, ele só balança a cabeça falando que sim. Eu só vi ele no momento de assinar a separação e no momento de assinar o divórcio. Só. Teve uma outra vez que eu vi também. Que ele foi lá em casa me pedir para ser amante dele. Eu falei, não, você tá louco. Ele tava louco. Então eu só vi ele essas vezes. E em vez de ver mesmo, só vi. É assim. Então, eu acho particularmente que a esclerose múltipla, ela acontece porque você já tem ela no seu DNA, mas alguma coisa no seu corpo te dá um choque, dá um susto e ela acorda. Eu acho, não sei. Não sou cientista, não sou médica, mas eu acho que é isso. Ai. Bem que o meu marido falou... quando eu falo meu marido é porque eu casei de novo, tá? Não é aquele não, é outro. Eu casei em 2015, esse daí eu terminei em 2002. Então demorou um pouquinho. Demorou um pouco, mas eu encontrei uma pessoa que sabia que eu tinha esclerose múltipla. Me ajuda demais. É maravilhoso. E esse sim, eu acho que, eu não sou muita... Ele não é muita areia pro meu caminhãozinho. Eu não sou muita areia pro caminhãozinho dele. Eu acho que a gente faz uma bela dupla. A gente se ama de verdade. Não tem esse mimimi que nem do outro, não. A gente é amigo, parceiro, a gente conversa. Eu falo com ele. Falo antes de tudo. Você é meu amigo, você é muito meu amigo. Ele é meu melhor amigo. Coisa que o outro achava que era, mas não era não. Não era mesmo. E a gente gosta das mesmas coisas, mas tô engasgada. Mas não é 100%. Do outro, de verdade, não é que a gente gostava das mesmas coisas. Eu me forçava a gostar das coisas que ele também gostava. Entenderam? É bem diferente, né? E hoje em dia é assim, eu não gosto de alguma coisa, eu comunico a ele. Não gosto. Ele não gosta de alguma coisa, ele comunica a mim. Isamara, não gosto. Mas mesmo assim, a gente, como um ótimo casal, quebra um pouquinho as nossas próprias regras. Por exemplo, eu não gosto de Fórmula 1, de corrida. Quer dizer, até assisto, mas que nem ele, de ficar o dia inteiro se deixar, se uma corrida atrás da outra, Fórmula 1. Não, agora é Fórmula 2. Agora é Fórmula 3. Agora é treino, agora é corrida classificatória, porque vai ter uma corrida domingo, hoje é sexta, então tá tendo corrida classificatória. Eu tendo corrida classificatória agora para Fórmula 2. Ele não para de ver corrida. E eu não gosto, até assisto um pouco, mas não sou fanática que nem ele. Estão perguntando aqui por que eu falo lentamente? Porque eu tenho esclerose múltipla, paraibinha. E a esclerose múltipla paraibinha, ela causa duas coisas na fala, básicas. Dicção, tá vendo que pra mim já foi difícil falar paraibinha, né? E ela fica lentificada a fala fica devagar, por quê? Eu tenho que prestar atenção para mexer a língua, para falar. Se você observar a Cláudia Rodrigues, ela também tá assim. Então, normalmente acontece com quem tem esclerose. Tem
ainda que eu falando ou ela falando, a gente consegue ser entendida. Agora, eu conheço casos de pessoas que você não entende uma palavra do que ela fala, porque é tão enrolado o que ela fala, além de ser devagar, é enrolado. É tão enrolado que você não entende. Acontece. Ah, obrigada, Paraibinha. Ah, que eu tava falando que causa isso? Não causa dores. A esclerose é muito difícil. Causa dor sim, mas é muito difícil. A esclerose, ela causa outras coisas. O que causa dor com mais frequência é a fibromialgia. Ou, se você tiver esclerose múltipla com dor neuropática, que é uma dor que na realidade você não tem. O que acontece? O teu neurônio, por isso se chama neuropática, manda uma informação não lembro o nome, mas tipo, vamos supor, eu tenho dor aqui no braço, para minha pele, assim, então o meu neurônio está mandando informação para a pele dizendo que está doendo, mas não está, não estou fazendo nada na pele, mas o neurônio manda essa informação. Isso eles chamam de dor neuropática. Então eu não tenho dor, mas o neurônio está mandando informação de dor. Eu não fiz nada, mas o neurônio está mandando informação de dor. Então, normalmente quem tem esclerose tem isso também, a fibromialgia ou dor neuropática. Eu, graças a Deus, não tenho, porque esse tipo de dor é cruel. Por mais remédio que você tome para dor, ela não resolve. Você continua sentindo dor. Tem gente que sente dor o dia todo, não passa. Imagina que incômodo. Apesar que chega uma hora que você acostuma com a dor, né? Não deveria, mas é verdade. É verdade. Eu sei porque apesar do meu marido não ter esclerose múltipla, nem fibromialgia, ele tem alguns tipos de dor, que nem dor do ciático ou dor que ele tem esse problema, como que fala? Tipo hérnia de disco e dói sempre, dói constantemente. É verdade, a Cláudia Rodrigues é uma grande comediante, eu gosto muito dela. Pessoal que tem esclerose não gosta muito dela, porque mesmo ele sabendo que a Cláudia Rodrigues foi a precursora, foi a bandeirante a que colocou a pedra fundamental, vamos dizer assim, para o pessoal conhecer e saber que esclerose múltipla existe. Eles não gostam dela porque... Opa, deixa eu desligar aqui, peraí. Porque ela demorou para querer... Mentira, tá? Agora eu entendi. Demorou para querer se tratar. Isso é mentira, eu já ouvi uma outra entrevista dela. A mídia não sabia, mas não sabia nem que ela tinha esclerose, mas ela estava se tratando. Tanto que a mídia só foi descobrir que ela tinha esclerose exatamente por conta disso, porque ela foi fazer infusão do remédio, chegaram e o Porter viu ela entrando no hospital e perguntou para uma enfermeira que estava ali na porta: nossa, aquela não é a Cláudia Rodrigues? O que ela tem? A enfermeira falou: não tem nada, ela veio fazer uma infusão. E explicou: 6 meses eu faço infusão do remédio Ocrevus, que é o que eu tomo para a esclerose. Ela não falou qual era o remédio que ela está fazendo infusão, mas a esclerose dela é bem forte, bem grave. Tanto que você, eu não sei, eu acho que você não viu ela agora. Ah, como é essa infusão? Essa infusão é assim, imagina que você vai tirar sangue, só que é o contrário. Imagina que para ficar mais fácil, quando você passa mal, bebe muito ou alguma coisa assim, você não vai para o hospital e eles não te colocam soro na veia? É a mesma coisa a infusão, só que em vez do soro é o remédio para a
esclerose. É a mesma coisa. A minha infusão eles fazem na mão. Então eu fico com a agulha aqui na mão. Tem gente que fica aqui no... Ai, vou virar aqui para vocês aqui no braço. A minha eles colocam aqui na mão. Então, provavelmente foi isso que a Cláudia Rodrigues fez para descobrirem que ela estava com esclerose. Cláudia Rodrigues, por isso que eu acho que a esclerose, ela já está no seu organismo. Você tem um choque emocional muito forte e ela eclode. No caso da Cláudia, ela perdeu um irmão dela se matou e o pai dela teve um infarto e morreu. Foi infarto. Sei que o pai dela morreu. Logo na sequência. Acho que primeiro foi o pai, depois foi o irmão, não lembro. Eu sei que, não é fácil, não. O cientista Stephen... Nossa, como que se fala isso? Hawkins. Ah, é o físico, não é o físico. É o físico, mas o dele é esclerose lateral amiotrófica. Se é o físico. É, isso mesmo. O dele é outro tipo de esclerose, não é a múltipla. É esclerose lateral amiotrófica. É um pouco mais agressiva, ela vai paralisando seus músculos. A esclerose múltipla não. Ela não paralisa o músculo. Você tem surtos, que eles chamam de surtos, né? Ataques, em diferentes partes do cérebro. Então não é que você vai ter um músculo paralisado. De repente, a esclerose múltipla, você tem um surto que gera um pontinho no cérebro onde afeta a tua visão. A esclerose lateral amiotrófica não afeta a visão, entendeu? E esse físico é uma coisa assim que ninguém entende, porque mesmo ele já andando em cadeira de rodas, ele só falava, ele não conseguia gesticular a boca. Então ele tinha um robô, um computador que ia falando por ele. Tipo, sei se vocês viram o filme. O filme é muito louco. E ele ia assim, falando, o robô, né? O computador ia falando por ele. Era para ele ter morrido faz tempo, ele estava casado. A mulher dele, acho que teve câncer, se eu não me engano, morreu. Ele continuou vivo. Aí ele casou de novo. Aí eu não sei o que aconteceu com essa outra mulher, morreu. E ele continuou vivo. Então, quer dizer, a esclerose lateral amiotrófica é ruim, é muito mais agressiva que a esclerose múltipla, mas vai muito também da sua cabeça, de como você age, do que você faz, de como você pensa. Ele conseguiu, ele sobreviveu e ficou vivo. 2 mulheres dele morreram, ficou viúvo 2 vezes. Continuou, né? Eu consigo ter uma vida normal, mais ou menos. Que nem é uma vida normal, só que eu tenho urgência urinária. Então, se eu vou em algum lugar, eu tenho que saber onde é o banheiro. Tenho que estar perto do banheiro, porque eu quase não ando. Ou quando ando, vou bem devagar. E o que eu tenho é urgência urinária. E é assim, urgência urinária, no meu caso, porque existem casos e casos. No meu caso, eu tô aqui de repente, sem vontade nenhuma, acabei de voltar do banheiro. De repente, dá um start na minha bexiga e ela quer fazer xixi. Eu tenho que sair correndo, só que eu não corro. Eu quase não ando, então eu tenho que estar próximo ao banheiro. Acontece. Tanto que eu uso fraldas, que nem sempre dá para segurar. Aliás, nunca dá para segurar. Ultimamente tenho feito estimulação magnética transcraniana. Tem me ajudado a segurar um pouco mais o xixi. Tá ajudando. O que é estimulação magnética transcraniana? Entra lá no meu YouTube. Deixa eu ver, porque eu tenho vários. No meu YouTube, se você entrar no meu YouTube, Isamara Pimentel, logo no começo tem um videozinho. Por favor, se inscrevam no meu novo canal, tal. Entra nesse novo canal, que lá vai ter estimulação magnética transcraniana. Vai ter fazendo. Aí você vai entender como que é.
Aproveita e se inscreve lá também que eu agradeço. Vai ser bem legal. Eu não tenho filhos, Paraibinha, mas é muito raro acontecer de meus filhos terem esclerose múltipla. É muito raro. Eu conheço um médico, Dr. Matheus Vazen. Vazen é o Wassen, tá? Que escreve. W-A-S-E-M, S-S-E-M, eu acho que é. E ele tem um filho e ele fala, olha, eu não tenho esclerose, mas se eu tivesse, meu filho teria 1% de chance de ter esclerose. Então é muito difícil eu ter esclerose. Se eu tivesse filhos, meu filho tem esclerose. Acontece? Acontece, mas é difícil acontecer. E agora, acho que é 30 de maio, se eu não me engano, eu preciso ver a data certinha, mas eu sei que a gente comemora o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. Então você vai ouvir muito sobre esclerose múltipla. Aliás, sexta-feira, se você entrar no meu YouTube, se inscreve lá no meu YouTube, Isamara Pimentel. Vou ter uma live do EM, as amigas. EM é esclerose múltipla, tá? As amigas é porque normalmente são mulheres que têm esclerose. Semana passada eu entrevistei um rapaz, tá? Então, quer dizer, minhas amigas, mas temos amigos também. Então, sexta-feira agora, a gente vai fazer uma live sobre o tipo de remédio de acordo com o tipo de esclerose múltipla que você tem. Entra lá na live, se você quiser saber um pouco mais de esclerose, né? Entra lá. Eu não teria essa força mental que você tem. Ah, obrigada. Ô, Paraibinha, a gente acha que não, mas quando a água bate na bunda, que nem diria minha avó, aí você descobre que você tem. Acontece. Quem tá no Instagram aí? Oi, Aline, bom dia. Bom, já vou desligar aqui. Obrigada, viu, gente? Tô indo, Nelson. Eu tenho errado. Tchau!